Graças a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez de falar a respeito da Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, leremos dois versículos, versículos 28 e versículo 29. Romanos 8, 28 e 29. A Palavra de Deus nos diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos, mais uma vez, abrir a Tua Palavra, que Tu possa falar ao meu coração em primeiro lugar, ao coração de cada um dos nossos que estamos assistindo, irmãos e amigos, que Tu possa trazer entendimento pelo Teu Espírito Santo, Deus, para fazer a obra que Te apraz em cada coração. Me dê entendimento, sabedoria para fazer e falar aquilo, ó Deus, que Tu tem para honrar e glorificar o Teu santo nome. Somos gratos pelo Teu cuidado até aqui, pela vida, pela salvação que nos une. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. O propósito de Deus me levou a falar sobre esse assunto, irmãos, em razão dos tempos difíceis em que estamos passando com essa pandemia. Temos visto muitos irmãos passando por dificuldades na área de saúde, área financeira, alguns perdendo emprego, problemas de relacionamento. Então são bastantes os problemas em várias áreas das nossas vidas que temos enfrentado. Mas não podemos perder de vista que tudo tem um propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui escreve em Romanos uma exortação de encorajamento, dizendo que todas as coisas têm um propósito na vida do salvo em Cristo Jesus. O Senhor tem um plano perfeito para a nossa vida, para todo aquele que depende da sua vontade. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com provações, situações difíceis, nós perguntamos: por que está acontecendo comigo? Por que comigo? Deus tem um plano perfeito, delineado, e com todas as saídas e com todos os caminhos para nós não desviarmos desses caminhos, mas enfrentarmos essas dificuldades para a glória do nosso Deus. Então, porém, muitas vezes nós tentamos ajudar ao Senhor com nossas ideias, com nossos potenciais, talvez, pensando que nós temos capacidade para fazer. Mas Deus não agrada desse nosso comportamento. Preocupamos-nos com o nosso sustento, com os nossos afazeres do dia a dia, com nossa saúde, mas a palavra de Deus é clara sobre estes aspectos. Mateus 6, 25 diz: Por isso vos digo, não andei ansiosos ou cuidadosos, com coisa alguma na sua vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pela saúde, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento? Então Deus sabe exatamente, irmãos, aquilo que nós necessitamos e necessitaremos durante a nossa vida. Por quê? Porque tudo aquilo que nós passamos está perfeitamente no plano do Senhor. Então vamos ver aqui nesses dois versículos os propósitos de Deus para a vida do crente. O primeiro aspecto, no versículo 28, ele inicia ali e diz: E sabemos. Sabemos, isto é uma segurança absoluta para o salvo. Deus fala, e quando Deus diz, é uma certeza para a vida do salvo. Aqui, irmãos, quando Deus diz, não é uma questão de fé, é uma segurança que o salvo tem. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é uma certeza, se espera naquilo. Agora, quando é certeza, se torna fato. E Deus diz aqui: nós sabemos, então é um fato. Nós sabemos que tudo aquilo está diante de Deus. Então, o objeto da fé que concede essa certeza é Jesus Cristo. Então, nós temos a certeza porque é o nosso Salvador que nos promete através da sua palavra. Então, nós sabemos. Efésios 2, 8 e 9 diz: por meio
da graça que sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé que Deus nos dá. A fé, ela vem de Deus, porque se a fé dependesse de nós, ela seria falha. Mas é a certeza daquele que promete, sois salvos pela fé, quer dizer, ele providenciou a salvação. Então é isso que nos salva, aquele em quem nós cremos, não é a nossa força, não é as nossas obras. Então, através de Cristo, nós temos a certeza, nós sabemos conforme a palavra de Deus nos relata. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste tão vil pão. Então, quando o povo falou mal contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto? Ou seja, por que tu não nos deixou naquela fartura que nós tínhamos de pão, de água, naquela fartura de vida que nós tínhamos, apesar da escravidão, eles estavam se queixando que lá não lhe faltava nada. E nós estamos aqui num deserto comendo o pão vil, quer dizer, o pão que Deus providenciou ao povo, o pão que vinha do céu, eles chamavam de pão vil. Por quê? O povo mostrou-se insatisfeito com o plano de Deus para a vida desse povo, que era tirar da escravidão do Egito e encaminhá-los a uma terra prometida, a uma terra que emanaria leite e mel, aonde teria tudo suprido por Deus. Então, a insatisfação nos faz pecar contra Deus, contra o poder de Deus. O Deus já havia demonstrado o poder a esse povo, tirando com mão forte com aquelas pragas lá no Egito, depois passando pelo mar em pé seco, e esse povo estava reclamando, não reconhecendo o poder de Deus em suprir as necessidades deste povo, demonstrando a sua insatisfação, esquecendo de tudo aquilo que Deus já havia feito até aquele momento da vida desse povo. E assim acontece conosco, irmãos. Acontece nos nossos dias, quando nós esquecemos em razão de um outro problema que chega na nossa vida, uma outra dificuldade, e nós esquecemos daquilo que Deus providenciou. No mesmo capítulo, ainda Números 21, 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Deus enviou as serpentes por causa da murmuração, para que mordesse o povo, para que matasse aqueles rebeldes. Número 21, ainda fala no versículo 7 e 8, pelo que Moisés veio e disse, havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. O povo veio a Moisés. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés intercedeu pelo povo, orou a Deus pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que quem foi mordido pela serpente e olhar para ela, viverá. Então, diante do arrependimento do povo, o coração de Deus se quebrantou. E Deus mandou que Moisés colocasse uma serpente numa haste alta, para que todo o povo pudesse ver. E aquele que fosse mordido pela serpente, olhando para a serpente, bastaria olhar que não morreria. O fato só de olhar, irmãos, para a serpente, depois da mordida, é o que salvaria aquele povo? Será que o tamanho da fé daquele povo é que permitiria que pelas mordidas não fossem mortos quando eles olhassem para a serpente? Não, não foi isso. Nenhuma coisa nem outra. Quem salvaria era a pessoa de Deus, a fé em Deus, aquele que prometeu que, olhando para a serpente, não morreria. Então, a certeza de quem prometeu é que nos dá esse livramento. A serpente de metal simbolizava a pessoa de Cristo, que mais tarde viria para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aqui eu faço um apelo para aquele que está nos assistindo, que ainda não tenha Jesus Cristo como Salvador, para que possa crer, ter certeza no que a palavra de Deus viva e eficaz fala sobre a salvação em Cristo Jesus, que somente Jesus Cristo pode dar salvação ao homem.
É a certeza, porque é a palavra de Deus que promete. Deus tornou isso um fato quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Então nós sabemos através da palavra de Deus, temos a certeza que Ele é o único Salvador. Se tu sabes disso, por que não crês ainda? O nosso convite é para que tu possa crer no amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que morreu pelo teu e pelo meu pecado. É a certeza da palavra de Deus. Então a fé nessa certeza é que salva. A fé na palavra do Senhor. Lucas 13, 18 e 19, e dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? A quem compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se uma grande árvore, e os seus ramos se aninharam às aves do céu. As aves do céu se aninharam em seus ramos. Por quê? Porque Deus proveu o sustento, a provisão para aqueles que Ele criou. Assim como Deus faz para conosco, irmãos. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos dá essa certeza de que toda e qualquer necessidade que nós tivermos, em Deus nós temos o suprimento dessas necessidades. Certeza daquele que prometeu. É por isso que nós temos que viver. Deus não é homem para que não minta. Deus não mente, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmãos, nós temos essa certeza. Todas as coisas contribuem para o bem. Nós sabemos disso. Não é uma questão de fé, é a palavra de Deus que nos fala. Por quê? Porque é uma certeza. Segundo aspecto, em relação aos propósitos de Deus para a vida de seus filhos. Todas as coisas, versículo 28, sabemos que todas as coisas. Isso é a circunferência da promessa, é o alcance da promessa, é uma promessa completa, uma promessa global. Sabemos que todas as coisas, tudo, não somente aquilo que me agrada, não somente aquilo que está à minha vista, todas as coisas estão no controle de Deus. Quantas vezes nós já dissemos ou pensamos, eu já não aguento mais. Se algo mais acontecer, eu vou desistir, eu não aguento mais. Quantas vezes já pensei, eu particularmente, sobre isso? Por quê? Porque esqueço que quando vem a aprovação, Deus está presente comigo, Ele está dando a promessa na sua palavra. Ele está dizendo que eu vou te dar a graça necessária para te suportar todas as aflições sobre a tua vida, seja qual for a área. Deus tem a capacidade, porque se Ele nos criou, se Ele nos salvou, Ele tem a completa condição e capacidade de nos conduzir por este mundo, porque senão Ele já nos teria levado para a eternidade. Mas Ele quer que nós sejamos uma bênção no meio onde vivemos, para que as pessoas que ainda não confiam nele como Deus verdadeiro, não tenham certeza, possam crer na sua palavra. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Quando cairdes em prova, seja alegre. Isso é difícil? É. Mas Tiago tinha a certeza de que as coisas que estavam acontecendo sobre a sua vida, as perseguições como apóstolo, eram para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus ama aqueles a quem Ele salvou. E Ele vai proteger. Não do nosso jeito, mas da forma como Ele tem preparado para receber a glória. Então, quando nós interferimos nos planos de Deus, nós estamos interferindo na glória que Deus quer receber através da nossa vida para Ele. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, doenças, morte, não são coisas agradáveis. Ninguém de nós deseja. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que isso contribui para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus permite a fim de nos provar. E quando Ele nos prova, irmãos, não é porque Ele quer o nosso mal, não é porque Ele deseja o nosso mal, mas porque Ele quer ver se nós estamos esperando na certeza da Sua palavra, nas Suas promessas, ou nós estamos esperando no alcance da nossa força. Não que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Nas provações nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer por onde, não para merecer, mas para Deus verificar que nós chegamos ao nosso limite e que a partir dali Ele precisa agir. E Deus vai ter o prazer
e nos socorrer nesse momento. Então muitas vezes nós ficamos nos queixando e não movemos uma palha para resolver a situação, querendo que caia do céu simplesmente porque eu estou esperando Deus. Não, faça a sua parte, eu faço a minha parte e Deus será glorificado, porque Ele fará o impossível. É nas mãos dele que está o impossível. Mas nós não podemos alterar nos planos de Deus para a nossa vida, mas esperar no plano perfeito dele. Alguém disse, é melhor andar na escuridão confiados no Senhor do que na luz do dia sem Ele. Melhor andar na escuridão confiados no Senhor do que na luz do dia sem Ele. Na luz desse mundo, sem Deus, nós estamos perdidos. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, luz para me guiar no meio dessas provas, dessas dificuldades, deste mundo perverso que tenta nos afastar dessas verdades da palavra de Deus. E nós, como crentes, já nos apropriamos da salvação em Cristo e precisamos viver por essa certeza, para a glória do nosso Deus. O servo Jó, servo de Deus, quando foi provado pelo Senhor, Deus permitiu que Satanás lhe retirasse os bens materiais, lhe retirasse a família, os filhos, que tocasse no seu corpo com aquela chaga que ele sentado raspava com um caco de telha, aquelas chagas incuráveis, e até a sua mulher amaldiçoou a Deus e pediu para que ele amaldiçoasse a Deus pela sua condição. Porém, ele ficou firme, irmãos. Ele ficou inabalável, na certeza de Deus estar presente em sua vida. Então, quando seus amigos chegaram, os amigos da onça, chegaram e atribuíram aqueles acontecimentos na vida de Jó em razão da iniquidade de vida que ele vivia, e a palavra de Deus nos diz lá no capítulo de 1 que ele dia a dia sacrificava a Deus por qualquer fato que ele pudesse fazer de errado, ou até os seus filhos fizessem de errado, já sacrificava antecipadamente pedindo perdão a Deus. Esse homem íntegro, recebendo desses amigos da onça críticas, dizendo que tudo aquilo era em decorrência do pecado, de uma vida que não agradava a Deus. Mas Jó não, irmãos. Jó permaneceu firme, inabalável diante da circunstância, porque ele sabia que de Deus ele não receberia só as coisas agradáveis, mas também as coisas desagradáveis. Como já falei, não que Deus tenha desejo, mas para provar-nos o nosso caráter. E assim a vida cristã. Não pense aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, que muitas denominações pregam que vai ser livre de todos os problemas. Não, a vida cristã é uma dureza, mas a vida cristã é a certeza de que Deus está conosco até a consumação dos séculos, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é a certeza da palavra de Deus, é a promessa, e é nesse que nós confiamos. Então esse homem Jó profere palavras de uma certeza em quem ele esperava, pois sabia que todas as coisas estavam no plano e no controle perfeito de Deus, mesmo que os seus amigos o acusassem. Jó 19, 25 a 27 diz, porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não dos outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então a certeza que vinha de um relacionamento perfeito entre Jó e Deus. Jó confiava em Deus, que aquilo que ele passava era o melhor para a sua vida. E no fim do livro de Jó, capítulo 42, Jó declara a sua confiança nos planos de Deus. Diz Jó 42, 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então tudo aquilo que passou sobre a minha vida, Senhor, foi porque era o teu plano para a minha vida. E Jó suportou, irmãos. Jó foi aprovado, e deve ser um desafio para a nossa vida. Em meio a tamanhas dificuldades que temos passado, muitos irmãos têm sofrido, em meio a essa incerteza da pandemia, quando vamos voltar a trabalhar, quando vamos voltar a cultuar a Deus, quando vamos voltar a nos relacionar com os nossos familiares. Mas fiquemos firmes na palavra do Senhor, porque estou convosco, assim como era a certeza desse homem chamado Jó. Satanás provou a Jó,
mas Satanás não teve poder em tocar na sua confiança em Deus, na sua fé inabalável. Tocou no corpo, mas não tocou no íntimo, na alma, na vida desse homem que esperava no Senhor. Segundo Reis, capítulo 4, nós encontramos a narrativa da mulher sunamita, que juntamente com seu marido resolveram acolher o profeta Eliseu, que sempre passava pela casa deles, e ela resolveu acolher ele. Se o irmão puder abrir, pode abrir, segundo Reis 4, de 8 a 37. Eu não vou falar sobre todos os versículos, alguns versículos vou referir para que entendam o contexto do que está acontecendo. Então, Eliseu sempre ia a Sunã, e essa mulher e esse homem, ricos, sempre sustentavam a Eliseu no período que ele passava ali, e davam um pão. E disse o marido a ela, no versículo 9, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o testemunho, um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, se retirará para lá. Então, prepararam um quarto para receber Eliseu, mesmo que um pouco separado da casa, pudesse ter comunhão com eles, em razão de reconhecer o testemunho desse homem de Deus. E aí no versículo 13 diz, ele vendo Eliseu que o casal tratava ele muito bem, com muita dedicação, ele pergunta ao seu criado Geazi, o que se pode fazer por esse casal para retribuir o benefício que eles estão fazendo por nós. E aí no versículo 14, Geazi responde, ora, eles não têm filho e o homem já é velho em idade. Pelo que disse, chama a sunamita. E a sunamita veio. E Eliseu disse, olha, sunamita, aqui um ano, um tempo determinado, Deus vai te conceder um filho e tu vai abraçar e ter um filho. Uma retribuição pelo tratamento, uma consideração pelo tratamento. A mulher sendo estéril, Eliseu prometeu que ela teria um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para mim. Por quê? Porque ela sabia que era estéril. Mas a palavra de Deus estava na boca do profeta. E ela teve a certeza que a palavra de Deus estava na boca do profeta. Pelo tratamento que recebera, estava recebendo uma bênção. E ela recebeu a bênção. E concebeu, versículo 17, a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado por Eliseu, segundo ele havia dito. Um ano depois a mulher abraçou um filho. E aí a criança crescendo, certo dia foi com o pai para o campo fazer a cega, narra lá o versículo 18 ao 19, e a criança se sentiu mal, teve uma dor de cabeça. Os servos levaram de volta para sua mãe, chegando na casa, a criança morreu no colo de sua mãe. Ela pegou e levou o menino para o quarto de Eliseu, lá onde estava o quarto de Eliseu, colocou na cama, fechou a porta, pediu para que os seus servos abaldrassem um jumento, e ela foi com o guia em direção a Eliseu. Chegando lá, de longe Eliseu percebeu que vinha a mulher, e mandou Geazi ao encontro. Mas ela não quis falar com Geazi. Chegando próximo a Eliseu, ela se colocou aos pés de Eliseu e disse, versículo 26, agora pois, quando o servo foi, corre ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. A sunamita, quando encontrou a Geazi, disse que estava tudo bem. Mas como estava tudo bem se a criança havia morrido? Por que ela respondeu assim? Vai tudo bem. Quando ela chegou, se ajoelhou diante de Eliseu e disse ela, pedi eu, meu senhor, um filho para ti, não disse eu, não me enganes. Por que ela respondeu assim? Por quê? Porque ela estava confiada na verdade, sendo estéril, da promessa da palavra
de Deus na boca de Eliseu que daria um filho. Te pedi eu um filho? Eu era estéril, eu não queria um filho. Por que me deste um filho? Não tinha te pedido. Eu tinha certeza de que eu não podia ter, mas tu me prometeu e me deste um filho. E agora ele está morto. Mas essa morte foi para que Deus pudesse ser glorificado em meio às dificuldades. Então a mulher, ela disse, eu tenho certeza que é a vontade de Deus. E eu vim aqui para que tu possas ir lá comigo e fazer aquilo que seja necessário para que essa criança possa ser restituída. E foi Eliseu junto com a mulher, chegando lá, encontrou a criança morta. Versículo 34, e subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma outra parte e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse, toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou aos pés e se inclinou e tomou o seu filho e saiu. Eliseu devolveu o filho são e salvo à sunamita. A mulher recobrou com vida, baseado na verdade da palavra de Deus. Eu não tenho condição de ter filho, eu não posso ter filho, eu não te pedi um filho, mas Deus me deu. Então recobrou para mostrar essa história, para mostrar o poder de Deus na vida daquele que tem certeza na palavra do Senhor, naquele que sabe que todas as coisas são para o bem do seu servo. Ah, mas a criança morreu, mas foi para o bem da mulher, para que a mulher pudesse glorificar a Deus com a sua vida. Assim, irmãos, deve ser com o salvo. Ele deve viver com esse sentimento dessa sunamita, com o sentimento de Jó, baseados na palavra do Senhor, a certeza de que aquele que prometeu é mais poderoso do que a circunstância, do que a dificuldade, do que a incerteza do dia a dia. Nós devemos confiar que todas as coisas, porque nós sabemos que elas são vindas de Deus. Sabemos uma certeza que todas as coisas, o alcance, não é uma questão de fé, é um fato, porque é a palavra de Deus que fala. Por terceiro aspecto, cooperam, versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, diz aqui na minha Bíblia. Então, a cooperação da promessa contribui juntamente, mesmo que muitas vezes nós não entendemos, como a sunamita, pela morte do filho, mas elas contribuem. Quando nós, irmãos, fazemos um pão, nós tomamos os ingredientes separados, fermento, farinha, alguns usam leite, outros usam água, sal, gordura, e amassamos aquilo tudo, né? Alguém já tentou comer esses ingredientes separadamente? Comer sal, só sal, puro, a gordura, o fermento, não tem gosto, não tem propósito, não tem sentido. Talvez até tomar o leite ou a água que é usado possa revigorar, pode ser bom, mas os demais ingredientes com certeza ninguém vai consumi-los separadamente. Porém, quando nós amassamos o pão, preparamos ele, levamos ao forno, ele fica assado, fica pronto, é uma delícia. O que parecia ser desagradável separadamente, no todo, é uma delícia. Assim acontece, irmãos, quando Deus junta todas as coisas. Só as coisas ditas ruins não são agradáveis aos nossos olhos, mas quando Deus mistura com as bênçãos para dar uma outra forma de nós enfrentarmos a circunstância e aplicarmos às nossas vidas essas circunstâncias, nós vamos glorificar a Deus. O após é o melhor para o nosso bem. Nós não podemos reclamar, irmãos. Nós precisamos saber que as circunstâncias boas e ruins
misturadas é que vão glorificar a Deus. Lembra de Jó? Como foi o final da vida desse homem? Após passar por todas aquelas circunstâncias e reconhecer que os planos de Deus eram perfeitos, Jó 42, 10 a 13 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, orava pelos aqueles amigos da onça, pedindo a misericórdia e o perdão de Deus sobre eles, porque o acusaram de ser iníquo, de ser pecador. Ele estava lá orando. E o Senhor acrescentou a Jó, diz a palavra de Deus, outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram todos aqueles que abandonaram seus amigos, irmãos, parentes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 ovelhas. E também teve, diz a palavra de Deus, 7 filhos e 3 filhas. Até aquela mulher que disse amaldiçoa a Deus e morre, concebeu e deu filhos a ele. Então Deus misturou os aspectos bons que ele tinha na vida dele anteriormente com os aspectos maus que Deus permitiu que Satanás fizesse como fez, para que Deus pudesse receber glória pelo testemunho de fidelidade desse homem que tinha certeza que todas as coisas contribuíam juntamente para o seu bem. Então nós sabemos, irmãos, é uma certeza que todas as coisas, o alcance, cooperam, contribuem juntamente. Não é uma questão de fé, são fatos da palavra de Deus. E por último, versículo 28, para o bem. A conclusão da promessa, para o bem. Conta-se a história de um fazendeiro em que tinha uma árvore próximo da sua casa e um passarinho fez um ninho no galho dessa árvore. O homem, vendo que o passarinho fez um ninho, foi lá e antes que o passarinho pusesse os ovos, se cortou o galho. O passarinho voou e pousou num outro galho acima. Se o passarinho pudesse falar, talvez dissesse: por que aconteceu isto com o meu ninho? Poderia falar, questionar, mas ele não questionou. Foi, refez o ninho em um outro galho na mesma árvore. Só que antes que pusesse os ovos, o homem aquele, o fazendeiro, tornou a derrubar aquele ninho, cortou o galho e derrubou o ninho. Talvez, numa segunda oportunidade, se o pássaro pudesse falar, pudesse perguntar: por que eu de novo? Não, ele mais uma vez refez um ninho num outro galho da árvore. Mas antes que ele pudesse colocar os ninhos, aquele mesmo homem, pela terceira vez, derrubou o seu ninho. Se o pássaro falasse, talvez dissesse: agora chega, por que tentar fazer um ninho outra vez? Vou desistir. Mas não, o pássaro foi e refez o ninho novamente, pegou palha e levou o ninho, mas não na mesma árvore. Ele fez no parapeito da casa daquele fazendeiro, próximo ao telhado. O homem, vendo que o passarinho fez o ninho naquele telhado, viu, porém passou de largo, não deu bola, não mexeu mais no ninho. Decorrido um tempo, irmãos, o fazendeiro derrubou aquela árvore em que o pássaro por 3 vezes havia tentado fazer o ninho. O pássaro, vendo isto, pensou: o fazendeiro sabe o que faz. Irmãos, assim acontece no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não entendemos por quê ou para quê daquelas circunstâncias, mas Deus faz, provando-nos que é para o nosso bem. Por quê? Porque é o plano perfeito de Deus. Então, irmãos, nós não podemos questionar a Deus, e sim confiarmos naquele que prometeu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, nós temos muito mais reciprocidade, irmãos, porque Ele deu o seu Filho na cruz pelos nossos pecados. Foi Ele que nos deu a salvação. Deus jamais vai fazer algo na minha vida, na tua vida, para o nosso mal.
a não ser que nós estejamos rebelados diante de Deus e mereçamos uma correção. Mas mesmo assim ainda Deus retarda muitas vezes essa correção, esperando que nós, como o povo de Israel, se arrependeu e depois olhou para a serpente e aqueles que olhavam e eram picados foram salvos. Então Deus tem a sua vontade perfeita, mas nós precisamos confiar, irmãos, porque nós sabemos, nós temos certeza que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Deus quer ouvir de cada um de seus filhos: Senhor, como Jó disse, apesar de tudo que está acontecendo na minha vida, eu te amo, eu espero em ti. Por quê? Porque eu não tenho outro em quem esperar. Versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre seus irmãos. Conformação, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus, irmãos, nos predestinou ao salvo em Cristo Jesus, com todas aquelas coisas que contribuem para o nosso bem, para nos tornarmos semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para moldar o nosso caráter. Ele não tem prazer em nos fazer sofrer, mas através da dificuldade Ele está nos moldando a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas dificuldades, esses tempos difíceis, irmãos, nós precisamos lembrar da palavra de Deus, essa certeza que a palavra de Deus nos dá da presença do Senhor, o seu plano perfeito para a nossa vida, para que Ele possa receber honra e glória. Então somente as coisas boas não nos tornarão e não nos tornariam semelhantes a Cristo. Assim como Cristo foi provado, padecendo em nosso lugar para os nossos pecados, Deus nos prova dia a dia e continuará nos provando durante toda a nossa vida aqui nesse mundo. Deus está conosco para nos aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós possamos mostrar para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador, que nós vivemos uma vida de certeza, que somos passageiros nesse mundo e que logo, logo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, estaremos na presença de Deus, não porque merecemos, mas porque aquele que prometeu nos dá essa certeza e nós confiamos nessa palavra. Paulo diz em 2 Coríntios 6,10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a vida do cristão. Em meio à circunstância, glorificar a Deus, mostrar às pessoas que nós temos o plano de Deus perfeito para a nossa vida. Independente daquilo que nos agrada, nós estamos vivendo para glorificar a Deus. Sabemos, é a certeza, que todas as coisas, a circunferência ou o alcance, cooperam, contribuem juntamente para o bem daquele que ama ao Senhor, para o nosso bem. Se muitas vezes temos reclamado de Deus, irmãos, que Ele possa ter misericórdia de mim e da tua vida, diante dessas reclamações, que nós possamos nos arrepender e vivermos o dia a dia na certeza da palavra do Senhor. E se aquele que nos assiste não tem Jesus Cristo como Salvador, não crê ainda na palavra do Senhor, não tem certeza nessa verdade, o nosso convite é que para que aceite a Jesus Cristo como Salvador, aproprie-se da palavra de Deus, a certeza de que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer na cruz pelo meu, pelo teu pecado, para dar vida eterna, para o dia que partir desse mundo não seja condenado, mas possa estar na presença de Deus porque aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Nosso convite é para que possa passar a eternidade na presença de Deus com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Cristo. Nos procure através das redes sociais que estão dispostas na nossa projeção e Deus estará sendo glorificado na tua vida no momento em que tu receber Jesus Cristo como Salvador. Procure-nos e nós te mostraremos como tu pode ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez te damos graça pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo, ela é passageira
e que ela possa, Deus, produzir frutos para a Tua glória, Deus, que nós possamos permanecer firmes, fiéis, como o Teu servo Jó permaneceu firme e fiel, ó Deus, fazendo a Tua vontade, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo suportou a morte de cruz para nos dar vida eterna. Somos gratos por essas verdades, ó Deus, sabemos que não passaremos facilidades, mas em meio a todas as dificuldades temos essa certeza da Tua presença até o dia em que Tu venha nos buscar para eternamente estarmos na Tua presença eternamente. Graças Te damos pela Tua palavra, fala os corações daqueles que não conhecem a Cristo como Salvador, que possam fazer uma decisão antes, ó Deus, que esse último dia de vida nesse mundo possa impedir a certeza da vida eterna. Graças Te damos por tudo, em nome de Cristo que eu amo. Amém. Obrigado pela atenção de todos, até uma próxima oportunidade.